Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros, dos campeonatos que estão em curso. Domingão de Páscoa, já desejo a vocês que tenham tido uma Páscoa sensacional. A minha, graças a Deus, foi muito boa, recheado de amigos, familiares. Então a minha foi muito boa, espero que a de vocês tenham sido tão boa quanto a minha. Foi um domingo repleto de alegrias e tivemos finais aí espalhados pelo país. E o Resenha com Magalhães vem fazer o pós-jogo um pouco atrasado, é lógico, até pelo fato de eu ter falado que estava comemorando a Páscoa, gente, casa cheia, tentando ver os jogos, mas tudo se adequa e com um pouquinho de atraso o Resenha consegue fazer o seu pós-jogo. E nesse momento vamos falar da finalíssima do Campeonato Carioca, a segunda partida do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco, porque o mando de campo agora foi do Flamengo, a torcida do Flamengo comprou todos os ingressos, a do Vasco não tanto assim, até porque a torcida do Vasco tinha motivos de sobra para estar meio desconfiada do time, perdeu a primeira partida para o Flamengo de 2-0, jogando a mando de campo do Vasco lá no Engenhão, aí jogou contra o Santos, perdeu de 2-0 também, tinha que tirar uma vantagem grande do Flamengo, mas não era impossível, a gente está falando do Vasco da Gama, mas não foi isso que aconteceu. E o que aconteceu, a gente vai falar agora aqui no Resenha. Mas antes eu peço que você, meu amigo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, comente no canal, divulgue o hashtag Resenha com Magalhães, nunca esquecendo de dar seu like, ativando o sininho, e estamos no Facebook, YouTube e no Instagram. Então vamos lá, galera. O jogo, iniciou com vantagem do Flamengo já de 2-0. O Vasco começou em cima, mas eu vou ser bem sincero, meu amigo torcedor do Vasco. O time do Vasco está muito bagunçado, muito, não é pouco não. E eu tenho uma grande convicção, ninguém me falou nada, não sei de nada, mas o problema do Vasco não é só no campo. Não é. O problema do Vasco não é só o Valentim. Não é. O problema do Vasco é mais grave. O problema do Vasco... Magalhães, está falando de salário? Não é só de salário. A gente sabe que o salário atrapalha, mas o problema do Vasco tem outros. Aquele lance do Thiago Galhardo desestabilizou completamente o Vasco da Gama. A meu ver, o time do Vasco caiu pro lado errado da história. Foi pro lado errado da história. Depois é óbvio que a gente vai saber, com o passar do tempo, tudo que se aconteceu, mas o problema do Vasco é mais grave. E você via jogadores que fizeram algumas boas partidas, não conseguindo jogar mais, jogando mal, fora de ritmo, caindo muito de produção. Um time do Vasco sem criação. Alguns momentos, eu vou ser bem sincero, eu dei um bico aqui, vou ser bem sincero, alguns momentos do time do Vasco, cara, perdido. Eu estava comentando com um amigo que estava vendo o jogo aqui, tinha um monte de gente na minha casa, eu estava comentando com ele, eu falei, a impressão que dá de vez em quando, eu estava sentindo que não era o Vasco, não era o Vasco que eu já vi em outros campeonatos, não era o Vasco. Um time completamente desfigurado, alguma coisa completamente que não lembra nem de longe o que era o Vasco da Gama. O Vasco tentou correr, o Valentim deu explicação que ia partir para cima, marcar em cima, mas ia dar o contra-ataque, mas queria botar um time mais leve, mas não botou centroavante nenhum, não tinha nenhum centroavante ali, botou a molecada mais nova para poder correr. Ficou faltando alguns jogadores, né? O Rossi não pôde jogar, era uma que podia incomodar. Time do Vasco muito pilhado, Leandro Castan com 1 minuto já querendo brigar,
já peitando, já querendo irritar nitidamente o Castan, querendo ganhar na força, na imposição, para tentar amedrontar. Pô, filho, se o cara te chamasse ele pra porrada lá fora, ele ia. Foi o que o jogador do Flamengo falou. Pô, cara, ele tá muito nervoso. Tá nervoso por quê? Tá tão nervoso assim pra quê? E você via nitidamente ele querendo atiçar o Gabigol para de repente conseguir uma expulsão. Faz parte do jogo, faz, mas com 1 minuto, pô. 1 minuto. Aí tudo que o Gabigol fazia, aí um monte de gente lá, ou seja, o Vasco veio de jogar bola, o Vasco estava tentando outros artifícios para tentar alguma coisa, uma expulsão, mas jogar bola, que era o jogar bola que o Vasco precisava. No primeiro tempo o Vasco quase não jogou, filho. E a impressão que dá é que o Vasco da Gama está carregando uma pedra nas costas. O time do Vasco faz muita força para jogar. E o time do Flamengo, apesar de não ter feito uma grande partida, uma brilhante partida, mas você vê que a coisa flui. Lógico, tem uma diferença técnica. Então tem uma diferença técnica de alguns jogadores do Flamengo com a bola no pé, bem diferente de alguns jogadores do Vasco. Você vê que alguns jogadores do Vasco são duros, estão numa fase ruim também, mas falta habilidade. O time do Vasco, o elenco do Vasco, falta habilidade. E você vê nitidamente no time do Flamengo, são todos com muita habilidade. Não é, o René não tem essa habilidade toda, o Pará não tem, tu pega ali, o Léo Duarte não tem essa habilidade toda, o Arão chega muito bem à frente, fez gol, mas também não é um cara muito habilidoso. O Cuejé é muito marcador, tem até uma saída de bola também. Mas você pega o Flamengo do meio para frente, pô, tem o Gabigol que tem habilidade, tem a Arrascaeta que tem habilidade, tem o Gabigol que tem habilidade, tem o Diego que tem habilidade. Aí você pega o Vasco o meio para frente. A princípio o Vasco não tem ninguém que cria no meio, é o volante que cria. Já tá errado, pô, tá errado. Então o Vasco adiantou as suas linhas, foi para cima no primeiro tempo, tentou marcar, tentou sair, tentou dificultar o Flamengo, até conseguir um pouco, mas é aqueles 15 minutos. Depois, não tem como fazer uma pressão alta o tempo inteiro. E o Flamengo, com mais facilidade, com mais qualidade, começou a tocar a bola. Quando o Vasco sentiu que o Flamengo já tinha conseguido o domínio de bola, o domínio territorial, o Vasco foi para trás. O Flamengo começou a tocar a bola. E o Vasco fazia muita força para chegar à frente, tentando na imposição física e na velocidade, mas sem criação fica difícil. Quando o Flamengo pegava a bola, o Flamengo ia tocando, com um toque diferenciado, do lado direito, pula para o lado esquerdo. Um time de futebol normal, tocando, tentando variar, tentando envolver o adversário, tentando criar coisas diferentes. E o Vasco dando brechas absurdas, mas muita brecha. O Flamengo fez o gol com o Arão, aí vai vir aquele papo. O Gabigol estava impedido. Tava. Ah, mas o árbitro não deu. Porra, mas não tem o árbitro de vídeo? É por isso que eu não gosto do árbitro de vídeo. Vocês estão vendo? É por isso que eu não gosto do árbitro de vídeo. Hoje precisou do árbitro de vídeo. Cadê o árbitro de vídeo? Então, com árbitro de vídeo, sem árbitro de vídeo, se tiver mal intencionado, não vai fazer a menor diferença. Se o cara que estiver lá em cima vendo o vídeo estiver mal intencionado, não vai falar nada. Porque aquele ali, ele podia falar, olha só, vê esse impedimento aí. Vê esse impedimento. Não falou nada. Tudo bem que eu acho que tem que se analisar. O primeiro lance, ele estava impedido. Ele foi, pegou a bola, levou para a linha de fundo, voltou, passou o pé em cima da bola, sofreu a falta. Da falta que surgiu o gol. Eu sei que você vai falar, mas Magalhães, se ele tivesse marcado o impedimento, não tinha surgido a falta. Sim, concordo. Mas também a falta já é outro lance. Porque se eles são impedimentos, a meu ver, como eles são impedimento, se dali ele vai à linha de fundo, cruza, o Arão faz o gol de cabeça, é uns 500. Mas não.
Ele foi, voltou, tentou o drible, sofreu a falta. O time do Vasco teve uma falta marcada, todo mundo se posicionou, a zaga do Vasco se posicionou, o Flamengo bateu a falta e o Arão fez gol de cabeça. Pô, cara, o Arão fazer o gol de cabeça, virtude do Arão, mas também foi mole da zaga. E esse lance da falta em si, de bater a falta, o lance, porra, não tem nada a ver com o Gabigol. Mas eu sei que muitos vão falar que, Magalhães, mas se tivesse dado impedimento, a bola seria do Vasco, não teria seguido a jogada e o Gabigol não teria sofrido a falta. Concordo, vocês têm razão. O torcedor do Vasco vai ficar reclamando isso. Vocês têm razão. Coloco outro ponto, como eu falei aqui. O gol de falta foi uma desatenção do Vasco. Mas concordo com a torcida do Vasco. Falou, pô, se tivesse marcado, não teria o gol. Beleza. Quanto é que foi o primeiro jogo? 2-0 Flamengo. Esse gol do Flamengo, se não tivesse saído, mudaria em que o resultado final da partida? Em quase nada. Porque o Flamengo teve um outro gol anulado, bem anulado, do Gabigol. Depois o Flamengo fez um outro gol com o Vitinho. E a primeira partida foi 2-0. Sei que a torcida do Vasco vai falar, mas Magalhães, se o Flamengo não faz o gol naquela hora, o Vasco poderia ter feito um gol e complicado. Cara, a gente vai ficar no si, é complicado. Quantos gols o Vasco fez no primeiro tempo? Nenhum. Quantos gols o Vasco fez no segundo tempo? Nenhum. Foi falta de chance? Não, o Vasco teve chance, mas os jogadores chutam mal toda a vida. Diego Alves fez uma grande defesa? Fez uma grande defesa. As outras bolas veio todas em cima dele. Todas em cima dele. Defesa, o Diego Alves fez uma. O restante veio todas em cima dele. Então os jogadores de Vasco chutaram mal. E, além do mais, o Flamengo fez esse gol. Depois o Flamengo deu uma caída no ritmo, perigosamente. O Vasco, mesmo completamente desarrumado, o Vasco tentou ir. Tinha uma Avenida Paraguaia do lado direito. O Cáceres vai ter pesadelo com o Flamengo. Cara, nenhuma das duas partidas o Cáceres jogou bem, jogou muito mal. E se o Flamengo está um pouquinho mais desesperado e o Gabigol no primeiro lance do contra-ataque ele tivesse tocado mais rápido, o Flamengo poderia ter feito 2 ou 3 no primeiro tempo. É que o Flamengo desperdiçou o contra-ataque. E no primeiro tempo o Flamengo foi diminuindo. Apesar do Abel estar reclamando demais, mas eu até entendo. O jogador, olha, fiz 2 no primeiro jogo, tô com 1-0, o Vasco tem que tirar uma diferença de 3. O Vasco não tá jogando bem, o jogador em campo sabe, o Vasco não tá jogando bem. Cara, é complicado, cara, é complicado você manter o seu nível de concentração o tempo inteiro, mas eles são profissionais, eles tinham que ter mantido o nível de concentração. E o Vasco melhorou, foi para cima, Abel, pé da vida, o Flamengo uma preguiça, até gostei do que o comentarista falou, o Flamengo entrou no modo soneca, um sono danado, não queria nada, e o Vasco poderia ter, se o Vasco está mais organizado, não está com peso tão grande nas costas, não está com essa nuvem negra, o Vasco poderia ter empatado no primeiro tempo. Mas o Vasco infelizmente o Vasco está mal. E terminou o jogo, primeiro tempo 1-0 Flamengo. No segundo tempo o Vasco veio para dentro, marcando pressão. O Flamengo começou com o mesmo sono, só que aí essa pressão do Vasco demorou uns 10 minutos. Depois o Vasco foi dando brecha, o Flamengo começou a tocar a bola, começou a trabalhar mais a bola, começou a entrar no jogo de novo. Não fez uma grande partida também no segundo tempo, mas começou a entrar no jogo de novo. Mas o Vasco foi para cima, tentou, teve chance, chutou de dentro da área, de fora da área, fez quase um gol com um defesaço do Diego Alves, mas tentou. Mas os jogadores muito descalibrados, pé muito fora da forma, sem confiança para chutar, sem confiança para nada. Entrou o Bruno César, fez a grande jogada do Vasco, que foi com o Bruno César e o Maxi Lopes, que foi a grande defesa
Diego Alves. Mas o Vasco foi indo para cima, foi indo para cima, foi indo para cima, foi tentando e foi se arriscando, foi abrindo, foi abrindo. Não sei se é correto eu falar isso, mas a felicidade do Vasco é que o time do Flamengo não estava inspirado. Se o time do Flamengo tivesse inspirado e aproveitasse os espaços que o Vasco estava dando, esse jogo não terminaria 2-0. Poderia ter terminado mais. O Vasco deu muito espaço. O time do Flamengo ficou no modo ali conservador, tocando a bola, para cá, para lá. O Abel não estava gostando, mas também não queria ousar demais, colocar o Vitinho. Logo, ele demorou a colocar o Vitinho. Depois ele trocou, ele botou o Vitinho, colocou o Ronaldo, mais um volante para poder segurar ali. Tirou a Arrascaeta, tirou o Gabigol, porque tinha o risco de ser expulso. E o Abel, dentro da sua visão, foi conservador de um lado e ousado não, fez uma substituição normal, botou o Vitinho. O Flamengo sentiu um pouco a ausência do Bruno Henrique. Pro Vasco foi melhor, porque você tem um cara aberto na ponta com velocidade, ia complicar demais pro Cáceres. Ele já estava perdido. Você tem um Bruno Henrique ali, ia complicar, mas o Vasco jogou uma partida razoável no segundo tempo. E merecia o Vasco ter até feito um gol, que o Vasco até produziu. Mas o que eu vou falar, o time do Vasco produziu, mas o Vasco faz muita força para jogar, cara. Muita força. Quando a coisa tá numa fase negra, é complicado. É bem complicado. É mais leve, né? O Flamengo mais leve, as coisas dão certo. Com habilidade, você ter habilidade facilita as coisas. Facilita muitas coisas você jogar com jogadores que pensam rápido, tem um domínio. O domínio de bola hoje, você consegue quase que 50% de uma jogada. A bola tá queimando no pé do Vasco, que vou ser bem sincero, falta qualidade. Falta qualidade. E o Flamengo foi tocando a bola, chegou um determinado momento que ficou nítido que o Vasco estava quase que entregando os pontos, já não tinha mais força, já não tinha, porque o time do Vasco tenta, mas ele fala, meu irmão, vamos fazer o que mais? A gente não tem uma jogada, não tem nada ensaiado, vamos fazer o quê? Vamos fazer ultrapassagem, vamos chutar de fora da área, vamos lançar para dentro da área. O repertório, as opções de situações que o Vasco poderia criar para, de repente, fazer o gol no Flamengo, são escassas, são poucas. De repente, por culpa do treinador, mas também por falta de habilidade dos jogadores. O Cáceres estava com medo de ir também, de tomar a bola nas costas. Aí ele saiu, entrou o Pikachu, não adiantou nada. Não adiantou nada. Para mim, o Valentim mexeu errado. O garoto que iniciou o jogo, ele mexeu errado, ele tirou o garoto, ele mexeu errado. O garoto estava bem, o menino estava bem, escurinho, baixinho. Agora que é João Pedro, se não estiver enganado o nome dele. O garoto estava bem, estava incomodando, estava fazendo jogada, estava tentando jogar individuais. Era um dos poucos que tentava alguma coisa do Vasco. Ele mexeu errado, o Valentim. Aí o Flamengo foi se acalmando, o Vasco não tendo mais força, não tendo mais de onde tirar, até que saiu o segundo gol. Jogada rápida do Flamengo, tocou pro Vitinho. Puf, saco 2-0, aí já viu, né? Aí só no milagre, tomando no geral de 4-0, 2 no primeiro jogo e 2 no segundo, aí o Vasco ainda tentou alguma coisinha lá, um chutinho, mas o Flamengo começou a tocar a bola, muito espaço, marcação tudo espaçado, completamente descompensado o time do Vasco. O Flamengo tocando a bola, os jogadores começaram a ficar muito nervosos, teve jogador expulso. Ainda bem que não teve confusão, mas chegou no final, é incontestável a vitória do Flamengo. Flamengo 2-0 no primeiro jogo, Flamengo 2-0 no segundo jogo. Não dá para não falar, é mais time, é mais qualificado, é um time mais arrumado.
precisa de algumas coisas, nitidamente precisa de algumas coisas do time do Flamengo. Para mim, continuo falando, precisa de um zagueiro, precisa de 2 laterais, um direito e um esquerdo. Ainda precisa para mim. De repente, se pudesse, até um centroavante, aquele cara mais paradão na área, tipo um Fred, o Ricardo Oliveira, um cara mais daquele que é um... Então, a Magalhães, eles mandaram o Dourado embora, tá, mas tem que ser um cara com um pouco mais de habilidade, para poder ter uma jogada diferente, porque o Uribe se mexe, o Gabigol se mexe muito, mas de um cara para de repente uma jogada ali na frente, que o Abel gosta desse centroavante ali parado também, para ele poder fazer um outro tipo de jogada. Mas o Flamengo nitidamente está um patamar acima nesse momento. Para o futebol carioca, ter o Flamengo no nível bom é legal, mas futebol carioca, o legal seria os 4 times estar num nível legal. Infelizmente não é isso. Então, parabéns à nação rubro-negra, parabéns ao Abel, parabéns ao time. O Abel ficou muito emocionado por tudo que aconteceu com ele ano passado e esse ano. Então, parabéns à torcida, parabéns ao time, parabéns a todos. Agora é comemorar e descansar, que quarta-feira tem outra parada. E o Vasco, como todo mundo já imaginava, o Valentim foi mandado embora. Agora, o problema do Vasco não é só o Valentim. Não acha que vai contratar um treinador, vai botar ali, vai resolver. O problema do Vasco está muito acima do treinador. Muito acima. Ali tem um racha interno, racha entre jogadores, grupinhos de jogadores, jogadores que compraram a briga errada, ficaram mal. De repente o Thiago Galhardo deve ter até falado, ainda bem que eu pulei dessa barca. Porque o negócio do Thiago Galhardo ficou esquisito, azedou de vez, mas tem jeito. Pô, mas com a diretoria que o Vasco tem, é bem complicado. Então, meus amigos, parabéns a todos, mas não tem nada perdido não, Vasco. Vai começar o Campeonato Brasileiro, mas tem que melhorar, e muito, senão vai ficar feio. E o Flamengo, comemore, mantenha o foco, sempre focado, que dá para chegar às oitavas da Libertadores, dá para fazer um bom brasileiro, uma Copa do Brasil, mas tem que ficar mais focado. Nesse jogo, o Flamengo deu uma desligada em alguns momentos, mas até por causa do resultado. Então, parabéns, um grande abraço, conto com a participação de todos, valeu, fui, parabéns, Mengão, mais um título, hein? 35º título carioca, parabéns, salve nação, tamo junto. Vasco, as coisas vão melhorar, mas tem que começar lá de cima, aí que é o problema. Um abraço.